E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Gilberto Alves, tá? Do curso Estou Preparado. Estou trazendo aqui uma sequência de aulas, são 9 aulas, com um módulo de interpretação textual e dicas para essa interpretação e leitura de textos em língua inglesa, tá? Mesmo que o nosso nível não seja tão alto, mesmo que tenhamos mais dificuldade com a língua inglesa, eu vou estar aqui nas próximas aulas trazendo dicas, trazendo técnicas, trazendo formas de facilitar para vocês e fazer com que vocês consigam, mesmo com alguma dificuldade no vocabulário, interpretar as questões e acertar sem maiores problemas. Beleza? Espero ajudar aí a vocês obterem o êxito nos concursos que vocês almejam, tá? E aí, basicamente, a gente vai estar trazendo aqui um curso de inglês instrumental, tá? E técnicas de leitura e técnicas de interpretação de texto em inglês. Então, a gente vai fazer um pouco de mistura também de gramática e de tópicos gramaticais que vão auxiliar vocês a interpretar qualquer texto em língua inglesa, beleza? Então, vamos que vamos, né? Eu vou aqui passar o primeiro slide e vou me diminuir aqui para que vocês vejam todo o slide. Primeiro eu queria falar que vocês já sabem inglês, né? A gente pensa que não, mas o inglês ele já está no nosso cotidiano. De alguma forma ou de outra a gente tem contato com língua inglesa, seja através da música, seja através de filmes, seja através de séries. Então, o vocabulário que a gente conhece em língua inglesa muitas das vezes já existe, mesmo que o nosso contato com a língua inglesa não seja tão aprofundado como o de pessoas que estudam inglês em cursinhos e etc, né? Mas aí uma técnica, uma ajuda muito grande na parte de interpretação textual é ampliar o vocabulário. E vocês podem fazer isso, né? Utilizando músicas, utilizando séries, utilizando livros, utilizando pequenos textos que vocês já têm acesso a esse vocabulário. Muitas das vezes, tá? A gente não utiliza o inglês tal qual deveria no trabalho, socialmente, a gente tem apenas contato com a língua. E aí o que eu vou pedir para vocês nesse tempinho é que além das nossas aulas, vocês tentem adquirir vocabulário. Por quê? Porque o inglês ele pode ser um pouco capcioso, ele pode ser um pouquinho cruel e contextual, digamos assim. Imagine, por exemplo, a palavra play. Todo mundo ouviu a palavra play, mas a palavra play, se a gente for entender, ela é uma palavra polissemântica. O que isso quer dizer? Ela pode significar inúmeras coisas dependendo do contexto. Se eu falo, por exemplo, I play video games, quer dizer, eu jogo videogames. Mas se eu falo assim, I play guitar, I play the guitar, isso quer dizer que eu toco violão, ou seja, já mudei o verbo de play, que é jogar, para play, tocar. Outro exemplo é a palavra play como substantivo. Então, yesterday I watched a play about love. Tipo, ontem eu assisti uma peça sobre amor, né? Então, play nesse caso virou peça, o substantivo relacionado ao teatro. Então, a própria palavra ela pode assumir o caráter de verbo de substantivo e com isso dificultar um pouco a interpretação de vocês. Mas com as técnicas que a gente vai aprender, já dá para identificar. Por exemplo, se eu falo I play video game, que eu tenho um sujeito, um verbo e um objeto. Mas se eu falo I watched a play, o verbo é watched. Então virou um objeto direto. Então, sintaticamente falando, temos aí a mudança de um substantivo e de um verbo, dependendo da posição do termo. Então, tentem ampliar o vocabulário de vocês. Parece besta, mas isso vai ajudar muito a aumentar o contato da língua, faz com que a gente tenha menos dificuldade nessa língua. Tudo bem? E aí eu vou passar aqui o slide para falar desses empréstimos linguísticos. Deixa eu me mudar aqui de posição. Voilà. O inglês é uma língua que ela aceita bastante estrangeirismos. O que isso quer dizer? É uma língua que tem contato com outras línguas e por ter contato com outras línguas, ela acaba meio que adquirindo palavras dessas línguas, tá? Mas historicamente falando, o inglês é uma língua anglo-saxã, o que difere um pouco da gente do português, que é uma língua latina,
ok? Quando a gente pensa em inglês anglo-saxão, a gente está mais próximo do alemão do que necessariamente está próximo do português e do espanhol. Não é a mesma lógica de português e do espanhol, tá? Então, o inglês ele está próximo tanto do alemão quanto do português. E como assim ele está próximo dos dois? O inglês ele vai ter duas origens de palavras, tá? Se a gente pegar esse gráficozinho aí, a gente percebe que a maioria das palavras do inglês, elas vêm de origem germânica, ou seja, origem alemã, origem nórdica, ao mesmo tempo que a gente também tem contato com latinas. Então, quando for uma palavra latina, facilmente a gente vai conseguir identificar, porque quase nunca a gente vai ter heterossemânticos. O que são heterossemânticos? São aquelas palavras que parecem, mas não são. Exemplo, se eu penso na palavra office, e aí o brasileiro acha que ofício, então office não necessariamente é ofício, office é escritório. Então isso daí seria um falso cognato. E muitas palavras também vão ter origens de nomes próprios. Mas o inglês é uma língua que, como eu falei, aceita estrangeirismos. Então vocês vão ver termos do francês, do grego, de línguas latinas e por aí vai, tá? Então, não sintam tanta dificuldade em comparar com o que vocês já sabem na língua de vocês, porque pode ser que um termo seja parecido com o que vocês já conhecem na língua de vocês. E aí eu tenho um exemplo dos cognatos e dos false friends. Por exemplo, se a gente fala que a língua inglesa ela tem uma origem saxã, mas ao mesmo tempo uma origem latina, grande parte do vocabulário, cerca de 60%, tem origem latina de alguma forma, francesa ou a partir do latim mesmo. Como eu falei, França colonizou a Inglaterra lá e meio que deixou o vocabulário lá. Então, muitas palavras vão fazer algum sentido para a gente. Eu peguei, por exemplo, a palavra error. Aqui embaixo, eu vou destacar para vocês a palavra error, tá? Se vocês prestarem atenção, error parece com uma palavra em português que é erro. Então, tem a ver com erro. Mas eu também posso ter em inglês anglo-saxão a palavra mistake. Ou seja, vai depender muito do grau de formalidade do texto que vocês estão lendo. Geralmente, textos para concurso público, eles são mais técnicos. E por serem mais técnicos, eles têm uma associação com o inglês mais próximo do francês. Acreditem, quanto mais formal um texto, quanto mais científico um texto, mais tende a parecer com o português. Eu vou dar um outro exemplo aqui que é bem comum e a gente consegue identificar com mais facilidade. Por exemplo, a palavra annual é a mesma coisa que yearly em anglo-saxão. Então, se eu falo the annual meeting, o encontro anual, você consegue entender a palavra annual, tá? Algumas palavras elas vão ter essa semelhança, porém elas vão ter significados distintos. É o caso da palavra beef, tá? Que parece com a palavra em português bife, porém tendam a perceber que essa palavra ela não significa necessariamente aquele bifezinho, aquele pedaçozinho de carne que a gente come, já que aquele pedaço de carne vai ser chamado em inglês de steak. O que eu quero que vocês entendam é que vocês podem ter textos mais formais, que parecem mais com o português, e textos mais informais, que de alguma forma parecem mais difíceis para nós brasileiros. Então, eu trouxe algumas palavras aí para que a gente perceba que existe uma relação entre os cognatos e os falsos amigos, né? Uma palavra ela pode ser cognata, ou seja, tem uma mesma origem, porém, quando a gente vai traduzir ou interpretá-la, ela pode ser um false friend, como é o caso da palavra beef, né? Outro exemplo que a gente vai ter aí é a palavra pork. Pork, se a gente for traduzir, assemelha-se a porco, tá? E perceba como a palavra swine também se assemelha a suíno. Mas quando a gente fala do animal, a gente não fala pork em inglês, a gente fala pig, que é o bicho mesmo. Então, pork é relativo a porco, ou seja, funciona como suíno, tá? Então, se eu falar assim, I like pork meat, é tipo, eu gosto de carne de porco, carne suína. Então, vai depender muito do contexto de aplicação na frase. Outras
palavras elas podem ter pequenas mudanças de significado de acordo com a origem. É o caso da palavra marriage, que é casamento, tá? E a palavra wedding, que também é casamento, mas marriage tem a ver com o francês, o processo religioso, a questão sagrada do evento para o francês. Já o wedding é muito mais a ideia de celebração, que é uma ótica anglo-saxã, tá? Então, apesar de terem semelhanças, apesar de algumas palavras parecerem com o português, elas vão ter, às vezes, ideias diferentes dentro do inglês. Outro exemplo é a palavra house, que todo mundo sabe que é house, eu espero, né? A palavra house quer dizer casa. Aí o brasileiro ele pega a palavra mansion e ele vai tender a achar que a palavra mansion é mansão, quando na verdade não é necessariamente uma mansão, é uma casa também. Então, a gente pode ter essa confusão de associar com o português, associar com o inglês e, tipo, ter uma significação completamente diferente da que a gente pretende, beleza? E aí, se eu passar aqui o slide para vocês verem, ó, eu tenho um exemplo da questão da formalidade e da informalidade. No exemplo 1, eu tenho aí informal, ou seja, informal, né? Bem claramente parece com o português e significa a mesma coisa que o português. Eu tenho a palavra why is he so shy today? Você percebe que a palavra shy não se assemelha a nada em português. E aí ele continuou embaixo com he's ashamed of his bad deeds. He's ashamed of his bad deeds. Então essas palavras shy, ashamed and deeds são bem conflituosas para quem não tem contato com a língua inglesa. Porém, se eu uso num texto mais formal, why is he so timid? He is remorseful of his delinquency. Você percebe a palavra timid já se assemelha à palavra tímido em português. Então shy é a mesma coisa que timid. Então, se o texto for mais formal, vocês vão conseguir, sem maiores problemas, entender. Outro exemplo é a palavra remorseful. Se a gente tirar o full, e aí a gente vai aprender isso também nas nossas aulas, que as palavras em inglês, elas, assim como em português, elas podem ter o acréscimo ou a remoção de afixos, ou seja, prefixo e sufixo. Então, esse full em inglês é um sufixo. Partindo dessa lógica, né, dedutiva, se eu tirar o full, eu tenho a palavra remorse, que lembra em português alguma coisa, que é remorso, tá? Então a pessoa pode sentir remorso, então he is remorseful, é tipo, ele sente remorsos. Eu nem sei qual é a tradução literal da palavra remorseful, mas eu sei que full é com e remorse é remorso. Então a pessoa com remorso é uma pessoa remorseful. Então ele tem remorsos of his delinquency. Perceba que delinquency também eu posso meio que deduzir que tem a ver com a palavra delinquência. Tranquilos? Então a gente consegue perceber claramente aí que quanto mais formal um texto, mais técnico for um texto, mais próximo do português ele vai ser e mais fácil de interpretar e traduzir ele vai ser também. Embora eu não concorde muito com a ideia de tradução literal, para quem quer aprender inglês, para quem quer resolver questões, a ideia de entendimento e tradução ela pode ser necessária, ok? Vou aqui passar o slide, ó, para mostrar outras palavras aí, ó, que tem relação do inglês e do francês. Eu geralmente brinco com os alunos quando eu estou ensinando inglês, inglês americano e inglês britânico, né? É uma questão que sempre vem à tona quando a pessoa quer aprender inglês. São bastante diferentes por causa das origens também. Quando a gente pensa, por exemplo, que o inglês anglo-saxão é o inglês mais próximo do inglês antigo, a gente vai associar muito mais esse inglês antigo com o inglês americano, acredite. E o inglês mais próximo do francês tem a ver com a França ter colonizado durante um tempo a Inglaterra, né? Ter atacado a Inglaterra, ter contato direto com a Inglaterra. E aí um exemplo disso
são as palavras heaven and paradise. Perceba que a palavra heaven é um filme, heaven é céu em inglês, a ideia de paraíso em inglês. E você tem uma música de Bryan Adams, Heaven, chamada Heaven, e Bryan Adams é um cantor americano. Já Paradise é uma música de uma banda britânica chamada Coldplay. Perceba que a música ela ajuda a gente a conhecer um pouco dessa ótica aí. Perceba que algumas palavras do inglês anglo-saxão também estão presentes na nossa construção textual. Eu tenho a palavra, por exemplo, folk, tá? Folk, que quer dizer povo. E aí perceba que folk ela vai funcionar de alguma forma como radical em português, na palavra folclore, tá? Folclore. Perceba que esse folk, essa raiz etimológica, ela vai estar presente na palavra folclore, assim como a palavra infant, que tem a ver com criança, tá? Ou seja, child pode ser infant em inglês. Só lembrando que o grau de formalidade, ela também vai criar construções novas em inglês e vocabulário distinto em inglês. Exemplo, a palavra kid, que é criança em inglês, ela é extremamente informal. Eu tenho a palavra child, que seria o comum. Eu tenho a palavra infant, que é a mesma coisa que child, porém numa ótica francesa. E eu tenho a palavra offspring, que quer dizer cria, herdeiro. Herdeiro não necessariamente, mas a ideia de filho, num contexto mais pluralizado, mas ela é extremamente informal. Então, dependendo do grau, mais uma vez, de formalidade do texto, vocês podem ter esse grau de dificuldade de receber a palavra. Ô Gilberto, e como é que eu vou saber desse grau de formalidade? Basicamente, eu vou ter que lembrar do seguinte, gêneros textuais. Imagine, por exemplo, que um bilhete ele é muito mais informal do que uma carta. Então, a partir da estruturação do bilhete e da carta, eu vou conseguir identificar que aquilo é uma carta e por isso é mais formal, ou que aquilo é um bilhete e por isso é mais informal. Já que gêneros textuais eles são mais universais, ou seja, tanto em inglês quanto em português, a carta, vai ter data, a carta vai ter assinatura, a carta vai ter um encerramento, a carta vai ter um direcionamento, diferente do bilhete, que é mais informal, não precisa de data, por exemplo. Então, a análise de que gênero é aquele vai fazer toda a diferença. Se a gente for analisar os textos que são cobrados em concurso público, principalmente na banca da Sebrasp, a maioria dos textos são notícias, reportagens ou aspectos de informação de maneira geral. É difícil cair textos mais curtos, geralmente os textos são bem escritos e longos, mas de maneira geral pertencem geralmente à notícia. Então vai ter um vocabulário mais formal do que informal, mais técnico do que informal, o que pode ajudar bastante vocês, beleza? E aí, se a gente for analisar esse slide só na relação entre o inglês anglo-saxão e o francês, você vai ver que algumas palavras que eu vou destacar, elas parecem com o português. Exemplo, respond, question, commence. Outra aqui é a palavra liberty, tá? A palavra felicity, que é felicity em inglês britânico. Vocês percebem que essas palavras, elas de alguma forma mantêm o radical para a língua portuguesa, tá? Outras palavras a gente já pode começar a entender por contato. Por exemplo, as palavras ghost, que é um filme, né, de fantasmas, phantom, que também é uma peça teatral britânica, o fantasma da ópera. Perceba que é um vocabulário que a gente consegue associar com o nosso conhecimento de mundo, beleza? Então, a palavra freedom também é bem comum. End, quem nunca foi ao cinema e lá viu the end, né? Final. Então, o vocabulário da gente não é necessariamente ruim ou inexistente. O que a gente tem que fazer é ampliar esse vocabulário diante da prova. E tem tempo para isso, galera, acredite. Pode ser besta e fácil, mas se você pegar
um filme e assistir com legendas, um filme que você já conhece, por exemplo, e assistir com legendas em inglês, vocês vão lembrar das falas em português e associar com as legendas em inglês aquilo que ele está falando. Ou pegar um filme em português mesmo, um áudio em português e colocar as legendas em inglês. Parece besta, mas a gente vai ficar lendo e associando as palavras àquele vocabulário. Isso vai ajudar bastante. Eu já vi aquela palavra em tal lugar, beleza? Como a palavra chicken, quem nunca foi a um restaurante e pediu um Mac Chicken, por exemplo, tá? São palavras que, de fato, pertencem ao nosso cotidiano. Tranquilo, pessoal? E aí, ó, a diferenciação do inglês britânico para o inglês americano. Quando a gente pensa em textos formais, a gente associa logo ao inglês britânico, tá? Porque o inglês americano é como o português brasileiro. A gente meio que não segue as regras 100%. Então, Inglaterra e Estados Unidos são dois países que são unidos e divididos por uma língua. Eu lembro que quando eu estudava inglês, eu aprendi o inglês americano primeiro, e aí morei um tempo fora do país, e meus professores lá na Europa, eles eram britânicos. Então, quando eu falava em inglês americano com o sotaque americano para eles, eles diziam: o que você está fazendo? Eu disse: estou falando inglês. Ela: isso não é inglês, isso é americano. Então, são construções que são completamente diferentes pelos aspectos de colonização e construção do idioma. E aí, isso vai afetar, basicamente, aspectos gramaticais, aspectos ortográficos e aspectos principalmente de vocabulário. Uma dica que eu trago para quem quer estudar inglês mais aprofundadamente é: vocês peguem e sigam professores de inglês no Instagram ou tags de inglês no Instagram ou em redes sociais que ampliam o vocabulário. Por exemplo, English Tips, que é dicas de inglês. E aí vocês vão ver várias dessas diferenças de vocabulário. Por exemplo, em inglês americano a gente vai ter a palavra restroom, tá? E vai ter em inglês britânico a palavra toilet, tá? Restroom é o lugar onde você faz o número 1 e o número 2, o xixizinho de vocês. É diferente de bathroom. Bath quer dizer banheira em inglês. Então, bathroom é lugar onde você toma banho. Então, num restaurante, você não vai procurar pelo bathroom. Você vai procurar pelo restroom. Já em inglês britânico, você percebe uma semelhança com o francês, a palavra toilet. Onde é que é o toalete, né? Já na exemplificação gramatical, conseguimos perceber principalmente construções distintas. O que isso quer dizer? Se vocês pegarem um texto britânico, vocês vão ter que prestar atenção na construção gramatical, porque ela é um pouco diferente da construção gramatical que a gente vai ter no inglês americano, tá? Ou seja, o americano e o britânico, elas têm pequenas diferenças, sutilidades que vão comprometer talvez a interpretação textual se não tiver atento. Por exemplo, do you have a car é uma forma americana de perguntar se você tem um carro. E perceba que eles usam o verbo auxiliar do, tá? Já em inglês britânico, o verbo have, ele funciona muito mais como auxiliar. E aí eles vão usar outro verbo, que é o verbo get, para expressar ideias, tá? Então, do you have a car em inglês americano? Have you got a car? Have you gotten a car? É um inglês mais britânico. Então, o brasileiro acha que have é apenas o verbo ter, mas ele em inglês pode ter ou pode ser um verbo auxiliar. Então, a construção do inglês, a gente vai ter algumas aulinhas básicas de gramática. A gente vai entender quando o verbo have ele é principal e quando o verbo have ele é auxiliar. Assim como o verbo do. Se eu falo assim, I do exercises every morning. Perceba que é do exercises. Eu faço exercícios todas as manhãs. É diferente de eu falar, por exemplo, do you like exercises? Perceba que nessa frase do you like, ele funciona como um auxiliar, porque eu estou utilizando o verbo like. Outra exemplificação, essa é mais técnica, é a exemplificação ortográfica, ou seja, em inglês, eu já passei até vergonha por isso,
eu queria corrigir um livro, né? Eu cheguei, professor, esse livro está errado. Ela, por quê? O meu inglês é americano, eu falei, eles escreveram labor com O-U, mas labor é com um O só. A professora, não, isso é inglês britânico e esse livro ele é britânico. Então as principais diferenças vão ser o Z, tá? O Z e o S. O inglês americano, por ser mais próximo do espanhol e do português, vai utilizar Z. Já o inglês britânico, por ser mais próximo do francês, vai usar S. Há palavras terminadas em OR, em inglês americano, que em inglês britânico vão ser a terminação OUR. Eu tenho outro exemplo, a palavra neighbor, que quer dizer vizinho, tá? E na palavra neighbor, claramente a gente percebe que eu posso escrever com OR ou com OUR, mas a pronúncia não muda. Eu tenho essa principal diferença para quem estiver interpretando o texto em inglês, ó. O ED e o MT, tá? O T no final. Existem em inglês alguns verbos regulares e alguns verbos irregulares. Quando os verbos forem regulares em inglês americano, significa que eles terminam todos com ED no final. Porém, em inglês britânico, geralmente eles mudam as duas formas, ou seja, no passado é com ED e no particípio eles usam esse T, tá? Ok? Então, I dreamed eu sonhei. I have dreamed também é eu sonhei. E perceba que eles usaram o verbo have para expressar um verbo auxiliar e o dreamed com T no final vai manter a ideia de passado, porém funciona como um particípio. É muito doido isso quando a gente começa a estudar, mas a gente vai entender a diferença do simple past para o present perfect mais na frente, tá bom? Outras duas diferenças que aparecem bastante em inglês são as terminações com CK, que viram QE, e as terminações com G, que em francês, né, eles adaptam isso para o inglês britânico, vira GUE. Então, dialogue, pronuncia da mesma forma, porém vai ter a escrita completamente diferente, beleza? Então, deixa eu me ampliar aqui para encerrar a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e sigam o baile, né? Sigam o fluxo para que a gente consiga arrasar nas próximas aulas em inglês e a praticar, né? Colocar textos para a gente ver na prática essa interpretação de maneira mais clara, beleza? É isso, abraços e até a próxima.